Olá, eu sou a Grazi Carvalho, mentora e consultora em cidades inteligentes. E se você está aqui é porque você se cadastrou para participar da nossa semana Consultorlice e quer descobrir o que é preciso para se tornar um consultor em cidades inteligentes e sustentáveis aqui no Brasil. E neste vídeo eu vou te contar quem pode ser um consultor em cidades inteligentes, quais os tipos de serviço podem ser oferecidos e uma média de valores que podem ser cobrados. Mas antes de começar o conteúdo de hoje, eu preciso dar 4 recadinhos rápidos aqui para você. Na primeira aula, eu te apresentei o que são cidades inteligentes e te mostrei o tamanho do mercado de cidades inteligentes para os próximos 5 anos. Então, se você ainda não viu o primeiro vídeo, volta lá e assiste a aula 1, porque o que eu apresentei na aula 1 é pré-requisito para você poder entender a aula 2. E para acessar qualquer aula aqui dentro da Semana Lice, tem um menu logo aqui acima do nosso vídeo com o link para que você possa acessar cada aula. Então é só clicar em aula 1 que ela vai te levar para o vídeo da aula 1. Segundo recado importante é que nós temos um canal da Semana Consultorlice exclusivo no WhatsApp. Se você ainda não está participando do nosso grupo no WhatsApp, então entra lá porque eu estou respondendo as dúvidas de vocês também lá no WhatsApp, através de áudios exclusivos, além do link das aulas que eu libero nos grupos assim que a aula é liberada aqui para você. Sem falar no link das lives, que está rolando durante toda a semana. Então, clica no botão aqui abaixo do vídeo e entre no nosso grupo do WhatsApp. Uma terceira informação importante é que também temos uma comunidade exclusiva no Facebook. E é nessa comunidade que você consegue interagir com os outros participantes aqui da Semana Lice. E lá na comunidade do Facebook tem um conteúdo extra, um conteúdo complementar para você e que só vai ficar disponível durante a semana Consultorlice. Então aproveita enquanto está disponível. E um último recadinho, eu quero agradecer as centenas de pessoas que já assistiram o vídeo 1 da Semana Consultorlice. Agora, o mais legal não é nem ver a quantidade de pessoas que está assistindo as aulas, mas a criação desta comunidade de gestores e consultores interessados em fazer das nossas cidades cidades mais humanas, eficientes, sustentáveis e inteligentes, gerando mais resultado para si, para o seu município, para o nosso país. São líderes inteligentes que fazem cidades inteligentes. E ver isso nascendo é realmente maravilhoso e me dá muita motivação de continuar fazendo esse meu trabalho, em ensinar a você como as políticas públicas, através da ação dos 4 agentes da inovação, com bons projetos e acessando fontes de financiamento, vai proporcionar a melhoria da qualidade de vida de todos nós. Mas vamos direto ao que interessa. E eu quero começar esse vídeo respondendo uma pergunta que chegou para mim várias vezes, que é: Grazi, eu moro em uma cidade com menos de 100 mil habitantes, ou eu moro em uma cidade com menos de 20 mil habitantes. A minha cidade também pode ser uma cidade inteligente? E eu digo sim! E eu vou te dar 4 motivos porque a cidade com menos de 20 mil habitantes também pode ser uma cidade inteligente. No Brasil, 7 em cada 10 municípios tem menos de 20 mil habitantes. 9 em cada 10 tem menos de 50 mil habitantes. Somos um país feito de cidades pequenas. Se queremos fazer o Brasil uma nação inteligente, um país sustentável, as cidades pequenas não podem ser excluídas do processo. 2. Existe já nos Estados Unidos, na Europa e na Índia metodologias de cidades inteligentes voltadas para cidades com menos de 50 mil habitantes. Isso já está acontecendo. É a chamada Smart Village. Village em inglês é cidade pequena. Então, já está acontecendo isso. E um exemplo é a Itália e a Espanha, que tem programas de cidades inteligentes voltados para cidades pequenas. E eu tive a oportunidade de ir à Itália pelo menos umas 5 vezes. 3. É mais barato, mais rápido e mais fácil tornar uma cidade pequena em uma cidade inteligente e sustentável. Simplesmente porque é mais fácil entrar em consenso com 20 mil pessoas do que com 1 milhão de pessoas. É mais barato financiar projetos que vão envolver 20 mil pessoas do que financiar projetos que vão envolver 1 milhão de pessoas. Afinal, quanto maior é a cidade, mais caro e mais tempo se leva para conseguir
implementar as soluções e alcançar o objetivo de torná-la uma cidade inteligente e sustentável. E a previsão é que teremos 2,5 trilhões de dólares no mercado de cidades inteligentes nos próximos 5 anos. E temos um monte de empresas querendo ter um projeto piloto, um case de sucesso na área de cidades inteligentes. E as cidades com menos de 20 mil habitantes são o case ideal. É um case perfeito. Então, sim, é bom para a empresa, é bom para o governo e é bom para a sociedade. E ter as cidades com menos de 50 mil, com menos de 100 mil habitantes neste jogo de políticas públicas para cidades inteligentes é ótimo para todo mundo, porque elas se tornam laboratórios vivos para testar soluções e ainda aumenta exponencialmente a possibilidade de atuação do consultor em cidades inteligentes. E por falar em consultor em cidades inteligentes, vamos ao tema de hoje. Quem pode ser um consultor em cidades inteligentes e sustentáveis aqui no Brasil? Basicamente, podemos dividir aí em 2 grupos, em 2 perfis. De um lado, os gestores públicos, do outro, os consultores. E eu vou explicar ainda como que cada um pode atuar como consultor, mas principalmente a vantagem que a gente tem quando os dois atuem juntos. Então vamos lá. Como que o gestor público pode atuar como consultor em cidades inteligentes? E aí, quando eu falo de gestor público, eu estou falando dos representantes do legislativo, executivo, judiciário, dos servidores, dos assessores parlamentares, das pessoas que hoje atuam, têm um cargo, recebem um salário dentro da prefeitura. E estes gestores, eles têm como função, no seu papel de gestor, responder 3 perguntas. Qual é a cidade que temos? Qual é a cidade que queremos? E quais são as ações que vão precisar ser executadas para sairmos da cidade que temos e chegarmos na cidade que queremos? E uma vez que ele entendeu como que ele vai fazer isso no seu município de atuação, ele pode ensinar outros municípios a fazer a mesma coisa. E nesse serviço de ensinar outros municípios, ele pode atuar como consultor. Agora, como que os profissionais que não estão dentro da prefeitura, mas prestam serviço para o município, podem atuar como consultores? E quando eu estou falando de consultores, eu estou falando dos engenheiros, arquitetos, geógrafos, profissionais do meio ambiente, profissionais de TI, as pessoas formadas em administração pública, em políticas públicas, relações internacionais, saúde, educação, das lideranças municipais, dos profissionais autônomos, dos representantes da sociedade civil. Resumindo, eu estou falando de qualquer pessoa que tenha um curso superior ou exerça uma liderança local muito forte. Mas, Grazi, qualquer pessoa, então, pode ser um consultor em cidades inteligentes? Sim, simplesmente porque trabalhar com gestão pública envolve muitos saberes, muitos conhecimentos que são específicos. E precisamos de todos eles para resolver os problemas das nossas cidades. E dependendo do serviço que você vai fazer, você vai precisar ter parceiros junto com você. Porque os consultores, eles podem atuar em 2 níveis de processo de consultoria, nos planos estratégicos ou nos planos setoriais. E os planos estratégicos, eu estou falando de plano diretor, de cadastro técnico multifinalitário, eu estou falando de LOA, LDO e PPA. Já os planos setoriais são todos aqueles planos que também são obrigatórios no município e que estão descritos nas leis brasileiras. Plano de mobilidade, de saúde, de educação, de transporte, eficiência energética, meio ambiente, saneamento, turismo, cultura, assistência social. Ou seja, todos aqueles planos que têm por objetivo atender às demandas da sociedade através da ação de alguma secretaria municipal. E na elaboração de um instrumento de planejamento, seja ele de curto, médio ou longo prazo, seja para um instrumento estratégico ou setorial, o consultor deve responder 3 perguntas. Como esse instrumento conversa com os demais instrumentos de planejamento da cidade? Quais os projetos que são os mais estratégicos e devem ser realizados naquele município para possibilitar o desenvolvimento local? E de onde vai sair o dinheiro para tirar esses projetos do papel e transformá-los em ações que mudem a realidade e melhorem a qualidade de vida do cidadão? Como você pode ver, gestores e consultores são as 2 faces de uma mesma moeda e devem atuar de forma conjunta. E aqui no Instituto Smart Citizen,
nós incentivamos os nossos alunos a trabalharem em parceria, porque é a soma desses conhecimentos de quem está dentro da gestão e de quem está fora da gestão é que vai potencializar e acelerar o processo de cidades inteligentes no Brasil. Bom, entendido o que é que um consultor em cidades inteligentes faz, vamos falar de valores. Quanto é que você pode cobrar pelos serviços prestados? E eu vou te responder que depende do tipo de serviço que você vai oferecer. Vai ser uma palestra? Vai ser um workshop? Esse workshop vai ser um workshop de um dia? Um workshop de 3 dias? Quantas pessoas vão ter nesse workshop? Você vai executar o instrumento ou você vai só coordenar a equipe? Vai ser um instrumento de planejamento estratégico ou vai ser um instrumento de planejamento setorial? Em geral, para você poder dar valor, vai depender de 4 fatores: tempo de dedicação, quantidade de pessoas envolvidas, isso porque você vai precisar elaborar material de apoio para essas pessoas. E se você vai elaborar material para 10 pessoas ou vai elaborar material para 100 pessoas, é diferente no seu orçamento. Também depende se o evento que você vai fazer, a consultoria que você vai promover, se ela é online ou se ela é presencial. E o que impacta mais nesse fator é deslocamento, passagem, hospedagem, alimentação, mais as horas que você vai ficar de dedicação exclusiva para aquilo. E um outro fator que deve ser considerado na hora de fazer a precificação é se você está contribuindo para um instrumento estratégico ou se você está contribuindo para um instrumento setorial. Mas aqui, só para você começar a ter uma noção mais ou menos de valores, eu vou te mostrar aqui os valores que eu já cobrei por alguns desses serviços, que são alguns serviços exclusivos aqui do Instituto e que são serviços também rápidos, menos burocráticos para a questão de contratação. Por exemplo, eu já cobrei R$ 5.500 por um workshop de 8 horas para ser ministrado em um município. Eu já cobrei R$ 17.000 por um workshop de 30 horas para ser ministrado em outro município. E quando eu comecei a cobrar pelas minhas palestras, eu cobrei R$ 1.000 para ministrar uma palestra de 1 hora. E isso são exemplos de serviços enquanto consultor em cidades inteligentes que você pode oferecer sozinho. Você não depende de equipe. Agora, se vamos falar de instrumentos mais estratégicos, de instrumentos mais complexos, que exigem mais tempo de dedicação, aí a gente fala da possibilidade de você compor equipe ou até mesmo coordenar a equipe do objeto de contratação. Seja na elaboração de plano diretor, de mobilidade, projetos para a saúde, educação, isso tanto para o perfil de gestores quanto para o perfil dos profissionais, consultores, porque toda a equipe precisa de alguém com essa visão macro e estratégica de qual é a cidade que temos, qual é a cidade que queremos, quais são as ações, como alinhar com os instrumentos normativos e de onde vai vir o dinheiro para fazer isso. E é isso que faz a diferença em um projeto de cidade inteligente. E é isso que quase ninguém sabe fazer. E é por isso que estamos como estamos em nível de qualidade de serviços e cidades inteligentes no Brasil. E aí, quando falamos de um projeto maior, estamos falando de projetos de consultoria de R$500 mil para cima, dependendo aí do tamanho da cidade e do objeto que vai ser contratado. E estamos falando também de licitação. E você pode estar se perguntando, mas Grazi, eu preciso de um certificado para atuar com cidades inteligentes? E a verdade é que, se você já tem uma graduação, se você já tem um curso superior, você não precisa de outro certificado reconhecido pelo MEC. Você já tem um. Legalmente, as atribuições profissionais são dadas de acordo com a graduação que você fez. As formações em especialização, mestrado e doutorado não te trazem novas atribuições. Elas apenas corroboram, intensificam as atribuições já adquiridas na graduação. E eu posso te dizer isso com conhecimento de causa, porque eu fui conselheira dentro do CREA por 5 anos. Mas ainda assim, se você sente que precisa de uma orientação para atuar com cidades inteligentes e sustentáveis, então eu vou te trazer aqui algumas possibilidades. As pessoas têm me perguntado sobre programas de pós-graduação em cidades inteligentes. E eu dei uma olhada nas pós-graduações que existem. E, em média, se você decidir seguir
pelo caminho de fazer uma nova pós-graduação, você vai pagar quase R$ 10.000 e vai demorar quase 2 anos para se formar. Se você pode esperar 2 anos para começar a atuar, e se você está disposto a investir R$ 10.000 nesse processo, é só entrar no Google, jogar pós em cidades inteligentes que você vai achar um monte. Agora, eu tenho que te avisar, você não vai sair da pós-graduação com todos os conhecimentos necessários para realmente ajudar a resolver os problemas da sociedade de forma definitiva. Sabe por quê? Porque, em geral, as pós-graduações que apareceram até aqui em cidades inteligentes têm foco no plano setorial. É pós em sustentabilidade, é pós em Big Data, é pós em inovação e tecnologia, é pós em mobilidade smart, mas nenhuma delas te traz a visão estratégica, a visão do todo, de como é que a cidade funciona. Te dá a visão de um pedaço, de um setor. E decidindo seguir este caminho de mais uma pós-graduação, quando você tiver se formado daqui a 2 anos, com foco em uma área específica dentro da cidade inteligente, pode ser que tudo tenha mudado, que o mercado dê uma reviravolta e você ainda vai ter que ficar buscando quais são as cidades brasileiras que têm no seu instrumento de planejamento um projeto na área que você quer atuar dentro das leis orçamentárias. E você vai ter que fazer toda a parte de negociação, toda a parte de network com aquela prefeitura, para conseguir entrar num processo de licitação, para escrever projeto, para você conseguir participar da licitação. Você sabe do que eu estou falando? Que é um resultado que você não sabe se vai dar certo. Porque com uma formação muito específica, a sua possibilidade de atuação como consultor em cidades inteligentes também fica restrito. E eu sei isso, porque eu caminhei esse caminho. Eu fiz esse negócio aqui que eu tô falando pra vocês. E não deu certo. Por um motivo muito simples. As pós-graduações no Brasil, neste ramo, ainda são muito teóricas. Conversam muito pouco com a realidade brasileira. Desconhecem o calendário municipal. Tá propondo soluções que só funcionam para cidade grande. Tá excluindo as cidades pequenas. A verdade que ninguém vai te contar lá no curso de pós-graduação é que existe um momento, existe um calendário na gestão pública que precisa ser seguido. E o momento de inserir os projetos, as propostas para implementar cidades inteligentes na pauta municipal é no primeiro semestre do ano, até 31 de agosto. E você precisa entender de planos, projetos e recursos se quiser surfar nesta onda. E existe um jeito que envolve menos tempo e menos recurso do que uma pós-graduação, para você adquirir todo esse conhecimento e já começar a atuar agora. Conscientes de que não temos tempo a perder, que não dá para começar a falar de cidade inteligente daqui a 4 anos. Conscientes que chegamos em uma situação que ninguém mais está aguentando, que está todo mundo cansado de pagar as contas e não ter os resultados. Eu resolvi compartilhar com vocês o meu método. Sim, eu tenho um método, um passo a passo, para ajudar pessoas como você a transformar as cidades brasileiras em cidades inteligentes e sustentáveis, contendo todas as informações necessárias para acelerar este processo de uma forma muito mais humana e muito mais eficiente. Divisor de águas. Se eu for resumir em 2 palavras, divisor de águas. O antes do mentorialice e o depois do mentorialice. Existem regras na gestão pública, porque senão você fica falando coisas que não existem, coisas que não vão acontecer, porque se não estão orçadas, não vão ser realizadas. Isso aí eu achei fantástico, Graça. Como é que funcionam as regras. Quando você fez aquele checklist, você fundamenta do lado de cada pergunta a lei que está regindo aquilo ali. Então é um checklist de 40 perguntas, eu nunca tinha visto isso aí, sinceramente, em lugar nenhum. Então esse checklist aí, ó, foi que me deu a noção da realidade que nós temos aqui agora, onde é que nós nos encontramos, e a cidade que queremos para o futuro. Eu compilei tudo o que eu aprendi nos últimos 15 anos, seja com as experiências internacionais, com o meu mestrado, doutorado, MBA, com as consultorias que eu prestei para os municípios em diferentes partes do Brasil, baseado nos instrumentos normativos. Eu criei vários checklists para orientar você nesse processo de como ser um consultor em cidades inteligentes. Eu excluí tudo que era teórico e não tinha aplicabilidade. E deixei apenas o essencial do que precisamos saber e aplicar
nos municípios brasileiros, alinhado com a nossa realidade. E eu faço isso para poder compartilhar com você que existe sim um caminho, que cidades inteligentes é possível sim, e veio para ficar. E vai abrir um monte de oportunidades para pessoas, empresas, cidades. E a gente pode começar agora. Temos que começar agora. Não podemos esperar 2 anos para começar a qualificar gestores e consultores em cidades inteligentes. O calendário é agora. E você já tem aqui informação suficiente para conseguir decidir se você quer ser ou não um consultor em cidades inteligentes. Eu já te falei o que é preciso para ser um consultor, quais os tipos de serviços que ele oferece, até expectativas de valores que você pode cobrar por serviços. E eu tenho certeza que agora está tudo muito mais claro na sua cabeça e que você já está enxergando esse novo caminho, que além de ser inovador, tem um poder de transformação social gigantesco e não tem quase ninguém olhando para isso. E se você quiser se juntar a mim neste caminho, na sexta-feira eu vou te contar um pouco mais como é que eu estou formando gestores e consultores em cidades inteligentes. E sobre como que funciona a Mentoria Alice, que é um programa fechado para alunos, que é bem mais intenso e bem mais detalhado do que eu apresentei aqui durante a Semana Alice, que é onde eu ofereço a minha assessoria direta aos alunos. Na sexta-feira, eu vou te contar os pormenores dos 4 passos que, enquanto consultor, você vai precisar dar. E vou te falar como é que eu oriento os meus alunos nessa caminhada. E para as pessoas que querem cair de cabeça no meu método e estão comprometidas e querem aprender comigo a como resolver os problemas da sua cidade de forma definitiva e se tornarem consultores em cidades inteligentes, para as pessoas que têm pressa e querem obter em poucos meses de estudo resultados superiores aos que você iria levar ao decidir fazer uma pós-graduação em cidades inteligentes, por exemplo, e que vai te trazer um conhecimento específico, embora agora o mercado está te exigindo uma visão ampla e sistêmica, para as pessoas que querem obter em poucos meses de atuação o retorno do investimento que vai ser realizado, eu aviso, na sexta-feira vai sair o 3º vídeo da Semana Alice. E eu vou te dar mais detalhes de como é que você pode se tornar um consultor em cidades inteligentes. E até mesmo atuar em projetos junto comigo. Na sexta-feira eu vou te apresentar os pilares que eu trabalho nas minhas consultorias e o que eu busco nos consultores para compor equipe junto comigo. Então volta que você não pode perder essa aula de sexta-feira. E aproveita e compartilha esse conteúdo com os gestores eleitos e com os consultores, seus colegas, que podem vir a compor equipe junto com você. E agora, para terminar esse, que foi o 2º vídeo de uma série de 4 dentro da Semana Consultor Lice, rola a tela aqui para baixo e deixa a sua opinião, deixa o seu comentário. Fala para mim o que é que você achou dessa 2ª aula. Se você vislumbrou a sua atuação enquanto consultor em cidades inteligentes e sustentáveis. Se você quer ser um consultor, deixa aqui embaixo a sua opinião, porque a sua participação aqui no nosso evento é muito importante, porque ela motiva não só a mim, mas a todos os outros que também estão aqui assistindo e participando do nosso evento online. Entra no nosso grupo do WhatsApp que eu vou te mandar o link para você poder participar da comunidade no Facebook e ter acesso a todo o material extra que está compartilhado lá e que só fica disponível até domingo. Então se organize para assistir todas as aulas enquanto elas estão disponíveis. Te vejo na próxima aula. Bom, vou ser bem sério para você, Grazi. Eu vi as suas lives já há algum tempo e eu achava assim bastante eloquente, que tinha bastante conhecimento, e realmente tem, né? E eu fui por uma vertente, entender melhor como é que se constrói cidades inteligentes. Por mais que eu tivesse já outros conhecimentos, eu estou sempre assim circulando o entendimento sobre isso e renovando. Mas quando eu me deparei, quando eu entrei de fato na mentoria, eu encontrei muito mais coisas. Então abriu minha mente assim totalmente, né? Então a mentoria ela traz um conjunto de conhecimentos assim que vai da teoria da prática, né? E sobre gestão pública até o aconselhamento sobre o plano organizacional que as pessoas têm que fazer para a definição de suas próprias metas de curto, médio e longo prazo. E definição de objetivos, de um propósito, e como, melhor ainda, como fazer para medir esse desenvolvimento e chegar até lá de forma rápida, né? Então, você conseguiu compilar um conhecimento vasto que você tem, que você na sua trajetória, na sua carreira acadêmica e profissional, traduzir isso de uma forma que facilita a vida das pessoas
no entendimento para elas chegarem no objetivo para a construção de uma cidade inteligente, e não só uma cidade inteligente, mas uma cidade que seja sustentável e tenha, assim, líderes que estejam totalmente focados com o compromisso de trazer um bem-estar melhor para a população das suas cidades, né? Bom, tudo isso colocado na direção e no norte da transformação das cidades inteligentes, enfim. Eu acho que, para mim, está sendo um conhecimento até inovador, porque eu sou um cara da tecnologia, então, quando eu falava de cidades inteligentes, eu ia ali pesquisar componentes de internet das coisas e circuitos e fazer protótipos, mas agora eu estou estudando plano diretor, eu nunca pensei que eu ia fazer isso, mas assim, estou fazendo, estou adorando e já estou provocando um monte de gente aí. Qual foi o maior insight, assim, que você tirou da mentoria? Que tudo, você consegue tudo que você quiser. Se você não conhece, você tem que buscar o conhecimento. E assim, você tem que entender as leis da sua cidade. Para a cidade progredir, essas leis têm que estar engrenadas. Tem duas formas de adquirir conhecimento, né? Empiricamente, testando, aí como você fez, 15 anos, buscando aí. E a outra forma aproveitando o exemplo das outras pessoas, né, o que eles já fizeram, né, que no seu caso aí, você já aprendeu, demorou 15 anos e passou para a gente em apenas 3, 4 meses. Então, essa é a forma mais rápida de se adquirir conhecimento. E esse curso de mentoria vem trazer isso para a gente. Eu não preciso aqui ficar estudando 15 anos para aprender política, né? Em 3, 4 meses aí eu consigo um monte de informações aí que vai me auxiliar aí numa administração pública aí assertiva. Então, assim, não sei se você já está finalizando, já ia te agradecer.